Amém? Josué 24. O tema da nossa palavra hoje é decisão. Na verdade, é que a gente tinha proposto um outro tema, mas por fim, nós entendemos que precisávamos mudar. E eu acho muito bacana isso, a gente tem essa liberdade de, se o Senhor fala, faça assim, a gente faz aquilo que Ele manda. Amém? Josué capítulo 24, versículo 14 e 15. Quem achou, diga amém. Vocês estão com calor, não? Vocês estão quietinhos hoje, estão meio assim? Fica tranquilo, já vai chover, tá? Depois do segundo culto chove. Você encontrou, fica de pé para você descansar um pouquinho da tua cadeira. Aí fica de pé, por gentileza. Vamos ler o texto? Diz assim o texto. Josué capítulo 24, versículo 14. Agora, pois, temei ao Senhor e servi-o com sinceridade e com verdade. E lançai fora os deuses aos quais serviram vossos pais além do rio e no Egito, e servi ao Senhor. Porém, se vos parece mal aos vossos olhos servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais, se aos deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Amém? Só até aí. Obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Senhor, porque a Tua palavra ela é viva, eficaz, penetrante. A Tua palavra nos ensina, Senhor amado. A Tua palavra nos instrui. A Tua palavra é alimento para a nossa alma, Senhor. E nós queremos nessa noite ouvir a Tua palavra. Deus, ninguém veio aqui para ouvir o Adilson, para ouvir o pregador, mas viemos aqui, Senhor, para ouvirmos a voz do Senhor. Então, a Deus, fala conosco, Senhor, no nome de Jesus. A Deus, derrama graça sobre esse lugar e que essa palavra possa achar guarida em cada coração, Senhor. Por isso nós repreendemos todo espírito de distração, todo espírito, Senhor amado, de alienação, Senhor amado, tudo que impeça-nos de ouvir a Tua voz, nós repreendemos agora em nome de Jesus. E pedimos, fala conosco, Senhor, para a Tua glória e honra em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Pode sentar, meu amado. Esse texto é bastante conhecido, esse texto já foi pregado muitas vezes, porque ele fala de algo muito importante, ele fala de uma decisão. Josué, servo de Moisés, servo de Deus, é interessante que Josué ele serviu a Deus e serviu ao povo de Deus por toda a sua vida. Josué nasceu no Egito como escravo. Josué nasceu no Egito como escravo. E como escravo, amados, ele viu o sofrimento. Ele viu o sofrimento daqueles que, como ele, sabe, estavam ali debaixo do jugo do faraó. Josué, ele nasceu naquele contexto de escravidão. Para ele era comum ver as pessoas serem açoitadas, ver as pessoas serem humilhadas, as pessoas tinham que andar de cabeça baixa, as pessoas não tinham, sabe, voz ativa e direito nenhum, porque o escravo não tem direito. Então Josué viu tudo isso, ele viu o sofrimento daquele povo. E ele viu também Deus levantar um libertador. Ele viu Deus enviar alguém, no caso Moisés, para dar um fim, para dar um ponto final àquela escravidão. Porque eu digo para você, meu amado, Deus sempre está levantando homens, Deus sempre está levantando mulheres, Deus sempre está levantando pessoas para levar a libertação ao cativo, porque a palavra do Senhor fala que o Espírito do Senhor está sobre nós, Jesus habita em nós, amém? Jesus, quando declara ali, quando ele entra na sinagoga, ele lê aquele texto de Isaías, que ele fala, o Espírito do Senhor está sobre mim, porque o Senhor me enviou a libertar o cativo. Então, se Jesus habita em você, há naturalmente no seu coração, sabe, uma autoridade para proclamar a libertação. Você está na fila do banco, você está no colégio, você está no teu trabalho, você vê alguém assim meio amuado, meio entristecido, meio choroso, sabe, parece que algo começa a ferver no seu coração, você tem quase que uma necessidade de se levantar e ir até aquela pessoa e falar, está tudo bem, posso ajudar de alguma forma? Sabe o que é isso? É a ação do Espírito Santo na sua vida, sabe, é a ação de um Deus que não nos criou para sermos escravos, é a ação de um Deus que não nos criou para vivermos debaixo de um jugo. Fomos criados para sermos livres, fomos criados para viver em liberdade, fomos criados, sabe, para viver como filhos de Deus e não como escravos. E é interessante que Josué vê então o Senhor levantar Moisés para dar um fim àquela situação de escravidão. E Josué, ele vê todos os milagres que foram realizados no Egito. Irmãos, eu fico pensando, o privilégio de Josué, querido, ele viu coisas tremendas acontecendo.
Ele viu de repente um povo que era escravo, que era subjugado, um povo que estava, sabe, à mercê de uma tirania do faraó. Ele vê aquele povo se posicionando, ele vê aquele povo tendo esperança, ele vê aquele povo se, sabe, crendo que havia liberdade, que poderia ser livre. E ele viu as 10 pragas, ele viu, sabe, Deus agir naquela região do Egito. Ele viu de repente, sabe, no mesmo país, no mesmo lugar, de repente acontece uma praga lá e o povo fica cheio de úlcera, mas o povo de Deus não. Vem piolho e o piolho, sabe, fica por tudo, por todas as pessoas, menos no povo de Deus. Ele vê a praga de rã chegar e ele vê rã por todo lugar, menos na casa do povo de Deus. Sabe, Josué começou a ver a diferença que há entre quem serve a Deus e quem não serve. Amado, e nós sempre vamos ver isso. Há uma diferença entre quem serve a Deus e quem não serve. Sempre haverá, sabe, a Bíblia fala isso, então se verá a diferença entre o que serve e o que não serve. E Josué, ele viu tudo isso. E ao final, quando morrem então os primogênitos, e o povo de Israel sai do Egito, e eles estão diante do Mar Vermelho, e de repente vem Faraó com todo o seu exército ali, e de repente Josué também assiste aquela situação, e vê quando Moisés fala para Deus, Deus, o povo, Faraó está vindo, o que eu faço, Senhor? E Deus fala para Josué, para Moisés, diga ao povo de Israel que marche. Josué é testemunha da grandeza e do poder de Deus. Então, querido, Josué é privilegiado, porque ele viu tudo aquilo, eles atravessam o Mar Vermelho a pé enxuto, quando eles cruzam do outro lado, sabe, o Senhor fecha o mar, todo o exército de Faraó é derrotado, e Josué testemunha tudo aquilo. E ali na caminhada no deserto, Josué, enfim, podemos falar aqui até o final da noite, sobre aquilo que Josué viu, mas uma coisa é certa, sabe, ele viu coisas tremendas, ele viu, sabe, Deus mandar pão do céu, ele viu Deus mandar codornizes, ele viu o povo bebendo água da rocha, ele próprio bebeu água da rocha, ele próprio comeu do maná, e por fim Josué se tornou o líder, escolhido por Deus, para ser o sucessor de Moisés. Irmão, sabe o que eu acho interessante isso? Ninguém nasce pronto, ninguém nasce pronto, ninguém nasce assim, já nasceu e pronto, já está, né, já nasceu, sabe, as pessoas vão caminhando e vão crescendo. Quando eu era bem criança, eu ainda sou meio criança assim, né? Só tenho 49, mas eu cantava na escolinha dominical, que eu ia lá na Igreja Batista de Cianorte, Rua Juiz de Fora 450, Igreja Batista do Calvário, tia Leci dava aula, por isso é importante essa linha das crianças ali, e a gente cantava assim, eu vou crescer, 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 crescer para Jesus, e quando eu estiver, a gente pulava, desse tamanho assim, né? Eu achava que ia crescer bem alto, mas crescia um pouco só, né? Eu quero trabalhar para meu Jesus. Amado, é assim, sabe, nós vamos crescendo. O Senhor te fez para crescer. O Senhor te fez para você, sabe, alcançar, romper. Josué, ele era um escravo, e ele foi caminhando, ele foi crescendo, ele se tornou o servidor de Moisés, ele estava ao lado de Moisés, e um dia, Deus o escolheu, Deus o levantou, para ele ser o sucessor de Moisés. Irmão, eu não sei o que Deus tem para você, mas eu sei de uma coisa, Deus tem algo para você. Deus tem algo para você, você não está aqui por acaso, Deus tem algo para você, Deus quer levantar você, Deus quer usar a sua vida, presta atenção em tudo que você está vendo, sabe, Josué começou a ver tudo aquilo, começou a ver, sabe, Moisés se levantando, ele começou a assistir tudo aquilo, e daqui a pouco Deus tinha levantado Josué, para ser o líder daquele povo, para ser o sucessor de Moisés. Fala para o irmão que está ao teu lado, Deus tem algo para você, Deus tem algo para você, meu amado. Eu tenho plena convicção disso. A sua vida não é, eu estou aí, caí de paraquedas nesse mundo. Deus tem um propósito para você. Deus quer, sabe, te usar. Deus quer que você seja, como falamos aqui, alguém usado para levar a liberdade ao cativo. Nós somos uma igreja, amados. Eu creio. Somos uma igreja que tem uma marca. Nós temos uma missão de pregar, de proclamar, de falar do amor de Deus. Nós temos um chamado enquanto igreja, sabe, de sermos instrumento de Deus para levar esperança para o desesperado, levar alegria para os que estão entristecidos, levar paz para os atribulados. Você é agente de Deus, nós somos agente de Deus, nós somos uma igreja que reconhecemos que não estamos aqui, Deus nos salvou porque a gente é bonitinho, que a gente é não, Deus nos salvou porque Deus quer, sabe, usar a sua vida, a minha vida, a nossa vida, para fazer a diferença lá fora, e Deus levantou Josué com esse intuito, você vai fazer a diferença, Josué, e por 110 anos, irmão, 110 anos,
Josué serviu a Deus e ao povo de Deus. Por 110 anos, Josué serviu a Deus e serviu ao povo de Israel. E agora, quando ele está no final da sua caminhada, agora quando ele está no final da sua vida, ele sente isso. O texto fala que ele reúne todo o povo, reúne aquela multidão, e traz para eles uma proposta. E a proposta dele é essa: o que vocês vão fazer quando eu não estiver mais aqui? O que vocês vão fazer quando eu não estiver mais aqui? Qual será a decisão de vocês quando eu não estiver mais aqui? Nós lemos o texto. Então Josué declara: agora, pois, temei o Senhor, servi-o com sinceridade e com verdade. Lancem fora os deuses aos quais serviram vossos pais, além do rio e no Egito. O povo trouxe do Egito alguns costumes, algumas coisas. E Josué fala: olha, lancem fora, servir ao Senhor com sinceridade. Ele fala: mas se vos parece mal servir ao Senhor, escolham, tomem uma decisão hoje, escolha algo. Amado, é maravilhoso que Deus não nos força a nada. Deus não te força, Deus não te obriga. Sabe, Deus não coloca uma espada na tua garganta e fala: decide agora que você vai ter que ser meu, fala que você... Não. Sabe, Deus, Ele nos dá a liberdade de escolher, amado. Deus não força nada, Deus não obriga, Deus não nos escraviza, Ele nos dá liberdade, Ele nos dá o poder da decisão, nós podemos decidir, e por isso o tema dessa palavra hoje é decisão. E o que Josué fala para aquele povo é: qual que vai ser a decisão de vocês? Qual que vai ser a decisão? Parece muito óbvio, porque aquele povo era o povo de Deus. Ele não estava falando para tribos, para povo estranho, não, ele estava falando para o povo de Deus, mas parece que é muito óbvio que servir a Deus é o melhor caminho a ser seguido. Afinal, Deus, Ele nos liberta das amarras da escravidão. Afinal, Deus nos perdoa dos pecados que nos atormentam. Afinal, Deus, Ele nos concede acesso a uma eternidade com o Pai. Ora, então é óbvio que eu vou escolher a Deus. Mas infelizmente, amados, muitas pessoas, não poucas, muitas pessoas, parecem ser seduzidas pelos caprichos da carne, parece ser seduzida, sabe, pelo prazer momentâneo do pecado, parece ser seduzida pela vida vazia e longe de Deus. Eu falo: meu, como é que a pessoa, será que ela acha que sem Deus vai dar? Será que ela acha que sem Deus ela vai fazer alguma coisa? Você acha que sem Deus ele vai conseguir alcançar alguma coisa? A Bíblia fala que ainda que alcancemos, a Bíblia fala que adianta o homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma. Você foi feito pelo Senhor, você foi gerado por Deus, você, sabe, é projeto de Deus, você foi criado por Deus. Perdeu de dizer um amém agora, né? Você foi criado por Deus, você foi criado para ser instrumento nas mãos de Deus, mas parece que o mundo seduz, parece que o mundo fala: não, mas vem que é bom aqui também. Amado, não é. O homem sem Deus, ele é vazio. O homem sem Deus, sabe, ele é atormentado. O homem sem Deus, ele fica escravizado por, sabe, coisas, circunstâncias, pensamentos. Estamos vivendo o Setembro Amarelo. Ontem meus jovens daqui, eles fizeram um varal, está ali atrás, com algumas mensagens, porque o Setembro Amarelo é o mês que nós, enfim, o povo se reúne, a sociedade se reúne para combater o suicídio. Amado, é seríssimo, as pessoas estão se suicidando como nunca. E o Setembro Amarelo é o momento em que nós pensamos: a esperança, querido. Não se mate, você é amado, há um propósito de Deus para a sua vida. E ali as pessoas escreveram algumas frases, tem algumas frases muito bacanas escritas ali, se você quiser no final escrever ali, a gente vai usar isso até como tema de oração, enfim, mas de repente uma palavra sua, uma palavra pequena, mas pode fazer a diferença. Mas, amados, como parece que as pessoas acham que dá para viver sem Deus, mas o homem sem Deus, ele fica vazio, ele fica à mercê da morte, do pecado, do diabo. Mas nós somos povo de Deus, nós somos o povo que Deus escolheu. Então é interessante que Josué, ele reúne esse povo escolhido por Deus e faz uma proposta, fala: olha, se vos parece mal servir ao Senhor, faça uma escolha, tome uma decisão hoje. Toma uma decisão hoje a quem você vai servir, a quem você vai servir, quem é que vai direcionar, conduzir sua vida, porque o homem, ele tem, amado, naturalmente uma necessidade
de estar em conexão com o Criador. E às vezes ele acha que não é Deus, e ele acha que é com a natureza. Eu vou abraçar a árvore, que eu vou me realizar abraçando uma árvore. Ah, que legal abraçar a árvore, eu estou aqui recebendo vida da árvore. Que isso? Ah não, meu negócio agora é os animais, eu vou ficar assim, amante dos animais, tipo São Francisco, e daí eu vou ficar, e daí isso vai trazer... Não, irmão, animais é bonzinho animal, eu gosto de animal até, um pouco, né? Mas eu sempre falo assim, animal não substitui, sabe, a presença de Deus, não substitui o favor de Deus, a graça de Deus. Adão estava cercado de animal no Éden, não estava? Adão estava cercado de animal? Deus teve que fazer uma esposa para ele, porque ele estava falando, não dá certo. Não dá certo. As irmãs que querem casar aí, irmão, ora para Deus, não adianta você arrumar gatinho, cachorrinho, ora para Deus dar um homem para você. Os homens que estão sozinhos aí, falam, Deus, eu quero uma mulher, não quero um cachorro, um gato, um papagaio, um peixe. Porque, sabe, amado, o homem foi criado por Deus, e ele tem uma necessidade de estar em conexão com Deus, e não com árvore, com animal, com sei lá o quê. O homem tem necessidade de estar conectado com Deus. Josué fala assim, olha, se vos parece mal servir ao Senhor, escolha hoje, escolha, mas você não pode ficar aí, no mais ou menos, em cima do muro. Sabe, amado, nós podemos realmente caminhar, alguém já disse assim, que até é possível viver sem Deus, é possível viver sem Deus, mas vai ser horrível morrer sem Ele. Viver sem Deus até que você vai se enrolando aqui, se enganando ali e tal, mas morrer sem Deus é terrível, porque o céu é dele, porque a salvação só Ele dá. A Bíblia fala que Ele é o único caminho que nos leva ao Pai, Jesus Cristo. Então, Josué declara, se vos parece mal hoje servir ao Senhor, escolhei, pois, a quem deveis servir. E nessa noite, amado, eu queria falar para você acerca dessa decisão que você já tomou, de servir ao Senhor. Essa decisão que você já tomou de ser um servo de Deus, de ser um cristão, de amar ao Senhor, de estar comprometido com o Evangelho, com a igreja. Eu estou falando para você que já tomou essa decisão. E eu quero falar com você acerca do que implica essa decisão. Quais são as implicações dessa decisão que você tomou, ou se não tomou, vai tomar hoje. De servir ao Senhor, de andar na presença dEle. Nós já falamos aqui, quando você decide por servir ao Senhor, o Senhor te liberta das amarras que te escraviza. Quando você decide servir ao Senhor, você é liberto das amarras. Você é liberto daquelas coisas que te dominavam, sabe, o pecado, a Bíblia fala o pecado que tão perto nos rodeia, sabe, a gente se desembaraça daquilo, porque Jesus Cristo vem com o seu sangue, nos lava, nos limpa, nos purifica do pecado. O diabo fica assim, não, mas você é pecador. Não sou pecador, quando eu pequei, sabe, o sangue de Jesus me lavou, e eu fui lavado pelo sangue do Cordeiro. Sabe, essas amarras do pecado, elas são quebradas. Nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus, que não andam segundo a carne. Entenda isso, quando você entregou a sua vida a Jesus, o pecado não tem mais domínio sobre você. A Bíblia fala, porque estás debaixo da graça e não debaixo da lei, o pecado não terá mais domínio sobre vós. Ai, pastor, mas eu não consigo, eu tento não fazer tal coisa, eu tento não mentir, eu tento não ver pornografia, eu tento não enganar, eu tento, enfim, mas não consigo. Consegue, amado? Consegue, porque se você entregou a tua vida a Jesus, na hora que a tentação vem, sabe, você clama ao Senhor. Na hora que a luta vem, você clama ao Senhor. Aquela música do Tales, mas todo dia o pecado vem e me chama, mas todo dia vem as tentações, mas eu escolho Deus. Escolhe Deus, você escolheu o Senhor, você tomou uma decisão, escolheu o Senhor. Então quando você escolheu o Senhor, amado, a Bíblia fala que o Senhor, Ele te purifica de todo o pecado. Ai, pastor, mas veja bem, é difícil, eu acabo cedendo. 1 Coríntios capítulo 10, versículo 13, fala assim, não veio sobre vós tentação, provação sobre-humana, mas Deus é fiel e não vos deixará ser tentado além das vossas forças. Então entenda, se vem a luta, mas você é maior do que ela, o Senhor não deixa que a luta te vença. A Bíblia fala, não veio sobre vós luta, provação, a tentação maior do que você pode suportar. Deus conhece teu limite, amém? Deus conhece teu limite. Quando você decidiu servir ao Senhor, Ele te libertou das amarras que te escravizavam. Quando você
decidiu servir ao Senhor, Ele perdoou você dos seus pecados que te atormentavam, que ficavam na sua cabeça. Sabe, ele rasgou o escrito de dívida. A Bíblia fala em Colossenses 2, 14 e 15, tendo rasgado o escrito de dívida que era contra nós. Nenhuma condenação há para quem está em ti, Jesus, cuja vida coberta está. Sabe, nenhuma condenação há quando você está em Cristo. Por que o pecado? Mas eu fico pensando, irmão, coloca o teu passado diante do Senhor, fala, Senhor, o Senhor levou sobre si naquela cruz os meus pecados, o pecado não pode me atormentar mais, eu confessei o meu pecado, eu fui para o meu discipulador, eu fui para o meu líder, para o meu pastor, eu confessei. Algo que nós fazemos no encontro com Deus, de homem, de mulher, todos os encontros, a gente tem um momento de confissão, a pessoa vai lá, e ela fala, ela abraça o outro, ela confessa. Sabe, amados, a gente não ouve o que fala, porque é tanta gente orando junto ali, mas a gente não está para ouvir. Eu não perdoo o pecado, quem perdoa o pecado é o Senhor, mas o confessar é libertador, Por isso, muitas vezes as pessoas têm dificuldade de confessar o pecado, elas acham, mas vão pensar o que de mim? Não importa, não pensa. A gente coloca pessoas maduras ali para estar ouvindo, para estar recebendo, dando aquele abraço, e a pessoa chega e confessa. Confesso para você que a gente não ouve muito assim, mas eu nem quero, fala de novo, não escutei, fala aí, não. Porque o perdão vem quando você confessa, quando sai da tua boca e fala assim, olha, eu pequei, eu cometi um erro, eu falhei, eu pisei na bola nisso, então aquele pecado que te atormentava, não atormenta mais, e além disso o Senhor te concede acesso ao céu, quando você entrega a sua vida a Jesus, você se torna cidadão do céu, você já não é desse mundo. A Bíblia fala assim, quando Jesus ora lá no Evangelho de João, no capítulo 17, ele fala, Pai, não peço que os tire do mundo. Nós estamos no mundo aqui, viu, irmãos? A gente vive, é muito mundano, a gente vive nesse mundo. Nós não nos contaminamos com o mundo, nós não compactuamos com o mundo, nós não agimos como se fôssemos, todo mundo fazendo, vamos fazer também. Não, mas a gente está nesse mundo. E no mundo tem as aflições, a Bíblia já fala. Mas Jesus fala, não peço que os tire do mundo, mas que os livre do mal. E quando nós oramos, Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome, venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, na terra como no céu. Pão nosso cada dia nos dai hoje, e perdoa nossas ofensas, assim como nós perdoamos, livra-nos do mal. Você não ora assim, quando a oração do Pai Nosso não fala assim, mas livra-nos do mal. Então, amado, o Senhor realmente quer nos livrar do mal, porque Ele é nosso Pai, Ele quer nos dar acesso à eternidade. Então nós não somos mais desse mundo. Então quando nós tomamos a decisão de seguir a Jesus, nós então passamos a ter uma vida de compromisso com Deus. Abra comigo a tua Bíblia no Evangelho de Mateus, capítulo 6. Mateus 6, primeiro Evangelho, versículo 24. Jesus falando naquele famoso texto do Sermão do Monte, e Jesus fala acerca de algo muito importante quando nós decidimos servir ao Senhor, quando nós decidimos andar na presença dEle, quando nós decidimos por servir a Jesus. Jesus fala assim, no versículo 24, ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de odiar a um e amar o outro, ou se dedicará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e a Mamon, ou e as riquezas, em outra tradução, e ao mundo. Sabe, amado, quando nós decidimos por Jesus, nós decidimos por Jesus, e a Bíblia fala que a nossa decisão tem que ser, sabe, uma só. Mas eu vou servir a Deus no domingo, e daí no resto da semana eu sirvo outras coisas. Não, amado, a Bíblia fala que Deus tem ciúme de nós. Tiago, capítulo 4, versículo 5, fala assim que ora, lê lá Tiago 4, 5, lá na frente, depois de Hebreus, Tito, Filemão, Hebreus, Tiago, capítulo 4, versículo 5, fala assim, ou cuidais de vós, que em vão diz a Escritura, que o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Amado, Deus tem ciúme de você, Ele quer exclusividade, Ele quer que você entenda, sabe, que não dá para servir a Ele e a outras coisas. Quando você tomou a decisão de servir ao Senhor, sabe, nós devemos dar exclusividade a Ele. Busca primeiro o reino de Deus e a sua justiça, busca primeiro o Senhor, sabe, entrega a vida ao Senhor. E por isso aqui em Tiago fala, olha, ou cuidais que em vão diz a Escritura, que o Espírito que em vós habita tem ciúmes. Sabe, amado, nessa noite, eu quero dizer para você,
que é muito complicado. As pessoas hoje, elas estão, não, mas eu sirvo a Deus, mas mais ou menos. Fizemos umas camisas uma vez para a igreja aqui, acho que foi até para o aniversário da igreja, de 20 anos, não sei. E daí uma irmãzinha lá comprou a camisa, né, e levou para casa. Daí quando foi no culto, ela veio com a camisa tudo rasgada de noite. Nossa, acho que encontrou um gato pela rua lá, e o gato rasgou tudo a camisa dela. Que isso, menina? Não, pastor, eu customizei. Sei o quê? Customizei, customizar, né? Tá na moda, na customização. O que é customizar? Eu deixo do meu jeito, eu faço do jeito que eu acho legal. Eu comprei a calça, e eu rasguei a calça, e agora o negócio ficou tão na moda que você já compra a calça rasgada. Antigamente você rasgava, né? Agora já compra rasgada, porque a customização ficou uma coisa tão natural, que parece que agora o rasgado é o bom agora. Tem gente que está tentando customizar a fé. Ou seja, eu sou de Deus, eu sou crente, eu tomei a decisão, mas eu sirvo do meu jeito. Porque, pastor, eu sirvo a Deus do meu jeito. Esse é o meu jeito. Eu não oro porque eu acho que orar, você fica lá, acho que meio, não sei, não consigo. Então eu sou crente, mas não oro. Eu sou crente, pastor, mas eu customizei a minha fé de forma que a oração eu excluí. Ó, pastor Jefferson, como é que pode? Não, eu customizei a minha fé de forma que, bem, a Bíblia fala para não pecar, mas pecar é muito relativo. Tem coisa que é pecado, mas tem coisa que, sei lá, né? Hoje nós estamos no século XXI. Sabe, amado, é um perigo isso. Nós decidimos por Cristo, mas nós queremos que Cristo se adapte à nossa vida. Cristo se adapte ao nosso jeito, à nossa maneira de ser, à nossa, enfim, ao nosso entendimento. Agostinho já falou assim: a pessoa que seleciona da Bíblia o que quer e rejeita o que não quer, acredita mais em si mesmo do que na Bíblia. A pessoa acredita mais em si, porque ela pega a Bíblia e ela tira só o que ela acha que é legal, e o resto ela joga fora. Então ela não acredita na Bíblia, ela acredita nela. Isso é customizar a fé, irmãos. Às vezes nós decidimos pelo Senhor, mas, ó Deus, eu vou te servir do meu jeito. Eu curto beber lá uma paradinha, ficar meio alegrão com os amigão. Eu curto puxar um narguilão assim, nossa, porque acho legal aquela fumaceira. Me lembro de Isaías 6, né, que o pastor pregou, né, a fumaça encheu. Porque eu sou crente, pastor, mas eu curto. Pois é, irmão, acho que você está querendo customizar a fé, e não é por aí. Sabe, amado, infelizmente as pessoas tentam, sabe, transformar Deus, ou fazer com que Deus se adapte à sua vida. E não é assim. O Senhor é o reto e justo juiz. Pecado é pecado, certo é certo, errado é errado. Não dá para ficar mais ou menos. E por isso, quando nós tomamos uma decisão de servir ao Senhor, quando nós tomamos uma decisão de servir ao Senhor, amado, nós temos que entender que Ele é que nos dá os princípios de vida. Aquele que pecava, não peque mais. Aquele que roubava, não roube mais. Aquele que mentia, não minta mais. É óbvio que há um processo de santificação, mas eu tenho que tomar uma decisão. Eu preciso tomar uma decisão. O Senhor requer de mim santidade. Então, amado, o grande problema, é como diz aqui em Tiago 4,5, é que às vezes nós achamos que, sabe, servir a Deus é um hobby. Não, amado, é um compromisso. E o Senhor tem ciúme de você. Ele tem ciúme de você. Quando Ele vê o diabo tentando flertar com você, a Bíblia fala que o Senhor tem ciúme de nós, porque nós somos a menina dos seus olhos. Nós somos aqueles por quem Ele deu a vida. Ele morreu na cruz por amor a você e a mim. E por isso a nossa vida tem que ser pautada na palavra do Senhor. Marcos capítulo 8, verso 34, fala: se alguém quer vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e me siga. É uma questão de decisão, amado. Nessa noite, dia 23 de setembro, vamos imaginar que nós estamos naquela cena de Josué. Josué é um homem de Deus, um líder escolhido por Deus, à frente do povo, à frente daquela multidão. E Josué fala para eles assim: olha, faço um desafio para vocês hoje. Escolham a quem servir. Por quê, amados? Porque Josué ia morrer, mas aquele povo ia continuar. Sabe, o Senhor tinha promessa para eles. Ele faz um desafio: escolham hoje a quem vocês vão seguir. Escolha a vida eterna, escolha a paz, escolha, sabe, entregar a sua vida a Jesus, escolha mudança de vida, escolha. Porque se nós decidimos por Jesus, amados, nós decidimos por Jesus, sabe, Ele não é só o nosso Salvador, é o nosso Senhor, nosso Rei, nosso Mestre, é aquele que vai mudar a nossa vida, a nossa história. Por isso, nessa noite, amado, eu estou dizendo para você,
Talvez você precisa nessa noite reafirmar a sua decisão por Jesus. Talvez nessa noite você precisa reafirmar a sua decisão por Jesus. Joel capítulo 3, versículo 14, livro do profeta Joel, lá no Antigo Testamento. Esse texto sempre chamou minha atenção, porque Oséias, Joel, Amós, depois de Oséias, fala assim: multidões no vale da decisão, porque o dia do Senhor está perto no vale da decisão. Joel tem uma visão de que o tempo estava se acabando, o Senhor estava voltando, que haveria um julgamento, haveria um juízo de Deus. E a visão que Joel tem, ele vê uma multidão no vale da decisão. Será que eu vou para a direita ou para a esquerda? Será que eu vou para lá ou para cá? Será que eu sigo? Não tem jeito, não dá para fazer um atalho no meio, não. Nós temos dois caminhos. Nós temos o caminho que nos leva aos céus, nos leva ao Pai, nos leva a Deus, nos leva, sabe, a uma mudança radical na nossa vida, na nossa família, na nossa geração, nas gerações futuras a partir da nossa decisão. E há o caminho do deixa a vida me levar, a vida leva eu. Esse caminho aí, pelo que nós temos assistido, vai de mal a pior. Nessa noite, amado, lembrando a cena de Josué com aquele povo, e Josué fala: decidam, vocês são povo de Deus, decidam, vocês são escolhidos de Deus, vocês levam o nome de Deus na história de vocês, é o povo de Israel, príncipes de Deus. Qual que é a decisão que você vai tomar? Pastor, por que você está pregando isso hoje? Porque o Senhor quer nos levar a um lugar mais alto, porque o Senhor quer nos levar, meus queridos, sabe, a vivermos algo sobrenatural, porque Deus quer nos levar a vivermos, sabe, dias que nós nunca antes experimentamos. Deus quer levar você e essa igreja a um patamar muito mais alto, de relacionamento com Ele, de intimidade com Ele, de experiências com Ele. Mas a decisão hoje tem que ser tomada. Eu queria que você fechasse seus olhos, meu amado, e eu queria perguntar para você, sabe, o que é que pode haver, o que pode ser melhor do que servir a esse Deus que nos formou a sua imagem e semelhança? O que pode ser melhor do que servir a esse Deus que entregou o seu único filho para morrer no seu lugar? O que pode ser melhor do que servir a esse Deus que enviou o Espírito Santo para habitar em nós? O que pode ser melhor, meu amado, do que viver na presença do Senhor? Pastor, mas as baladinhas, mas isso, aquilo, mas enfim, o pecado que de tão perto nos rodeia. O que pode ser melhor do que servir ao Senhor? Nessa noite eu faço das palavras de Josué as minhas palavras. Escolhei hoje a quem irás servir. Se aos deuses desse mundo, que tem matado tantas pessoas, que tem destruído tantas pessoas, tem levado pessoas à depressão, tem levado pessoas à síndrome do pânico, tem levado pessoas a suicídio, tem levado pessoas à morte, à falência da família, tem levado pessoas a viver uma vida desgraçada, ou ao Senhor Jesus, que veio para desfazer a inimizade que havia entre nós e o Pai, ou servir ao Senhor Jesus, que veio para dar propósito, rumo e direção à sua vida. Coloque de pé se você pode. Coloque a sua mão sobre o seu coração nessa noite, meu querido. O Espírito Santo está falando com você. Ele quer nessa noite reafirmar na sua vida, no seu coração, essa decisão que você já tomou, talvez há muitos anos atrás, talvez há meses atrás, talvez há poucos anos atrás, há dias atrás, mas Ele quer reafirmar essa decisão, porque Ele quer levantar você como levantou Josué, porque Ele quer levantar você como Ele levantou os grandes heróis da fé, que estiveram comprometidos e compromissados com Ele. A sua vida, a sua geração, a sua família, nunca mais serão as mesmas. Aquela família, aquele povo, sabe, ele tomou uma decisão, ele falou: não, Josué, nós vamos servir ao Senhor. Não, Josué, nós vamos lançar fora tudo aquilo que é contrário ao nosso Deus, nós vamos servir ao Senhor. Josué fala: eu e minha casa tomamos a decisão, nós serviremos ao Senhor. Qual vai ser a sua resposta, querido? Qual vai ser a sua resposta para o Senhor nessa noite? Qual vai ser a sua resposta? Senhor, eu estou decidindo hoje a abandonar tudo, Senhor, a virar as costas para o Senhor, a deixar o Senhor, a deixar a Tua palavra, a deixar o Evangelho, a viver a vida loucamente. Cuidado, amado.
Há caminhos que ao homem parecem ser bons, mas o seu fim são caminhos de morte. A Bíblia fala que o princípio da sabedoria é o temor do Senhor. Nessa noite, amado, decida por Jesus. Eu quero convidar você que talvez tem fé, acredita em Deus. Quero convidar você que talvez, eu sei que Deus é bom, mas se você nunca entregou a sua vida a Jesus, se você nunca fez um compromisso com Ele, se você nunca se comprometeu com o Senhor, eu quero convidar você a fazer isso nessa noite. A igreja toda está de olhos fechados, a igreja toda está orando, mas eu quero convidar você que nessa noite quer declarar, sabe, quer reafirmar, quer ratificar essa tua decisão, quer declarar, não, eu quero declarar que eu sou de Jesus, eu quero servir a Ele, eu quero convidar você a sair do seu lugar e vir aqui à frente. Eu quero convidar você que nessa noite quer declarar, meu amado, olha, eu estou decidido, estou convicto, estou decidido, eu não quero voltar atrás.